Meu nome é Ezequiel Luiz, eu sou historiador, eu sou libertário e hoje nós vamos falar sobre julgamento de valor. Roda a vinheta. Eu não tenho uma vinheta ainda. Bom pessoal, para falar de julgamento de valor a gente vai ter que entender o que são valores. Valores, eles são conjuntos de normas e princípios que cada indivíduo tem, tá? Então essas normas e esses princípios, elas vão se formando conforme você vai formando a sua moral. Então, a moral é esse conjunto de valores, conjunto de normas e princípios que você vai adquirindo com o tempo. A única forma de se julgar algo certo e errado não é pela moral, é pela ética, porque a ética ela é universal e atemporal, ela não se aplica a um indivíduo só, não é, por exemplo, algo subjetivo como é, por exemplo, valores e a moral. A moral, ela é individual. Por que a moral é individual? Porque ela... Vamos lá. A moral é um conjunto de valores individuais. Então, por mais que vocês tenham uma mesma base moral, por exemplo, os cristãos têm uma mesma base moral, mas como a moral ela é repleta de valores, um ou outro valor vai ser só seu. Então, as morais elas não são exatamente as mesmas. Então, a moral também é individual. Já a ética é universal. Então, quando você julga por moral, e você fala sobre certo e errado e trata como uma verdade absoluta, você está confundindo a sua moral com ética. E aí nós temos um grande problema que na história é comum. Os historiadores eles têm um costume maravilhoso de serem anacrônicos convenientemente. O que é ser anacrônico convenientemente? Quando me é conveniente, eu posso ser anacrônico. Agora, quando não me é conveniente, não. Esse aí é um erro anacrônico. O que é anacronismo? Anacronismo é quando vocês pegam os valores de hoje e aplicam no passado. Não liguem pro barulho, é trem passando no fundo, sério. Quando eu pego os valores de hoje e aplico no passado, isso é um erro anacrônico. Então, quando eu chamo, por exemplo, alguém de cruel no passado, Alexandre o Grande foi cruel. Crueldade é um valor que a gente tem hoje, é um conceito que a gente tem hoje. E eu, como historiador, não cabe eu colocar esse conceito e esse valor no ontem, porque isso é um erro anacrônico. Só que chegamos ao ponto em que todo historiador pode ser anacrônico, porque é conveniente. Todo historiador utiliza a teoria do materialismo histórico dialético. O que é materialismo histórico dialético, Ezequiel? Eu expliquei no vídeo anterior e vou falar aqui de novo. Toda a história da humanidade é uma luta de classes, disse Carlos Marx, nosso amiguinho. Karl Marx, ele diz que toda a história da humanidade é uma luta de classes. É a classe dominante contra a classe inferior e etc. É o proletário contra os donos do meio de produção. É o plebeu contra a nobreza. Só que o que ele não entende é que classe social é algo atual. Apenas hoje em dia, a flutuação econômica, o quanto de capital você tem, te transforma em algo. Porque antes, se você nascesse um plebeu, você ia morrer plebeu e dane-se. Não importa o quanto de dinheiro você tem. Então essa é a diferença e o grande erro de você aplicar o materialismo histórico dialético no ontem. Você vai chegar para mim e falar sobre as classes sociais da Grécia Antiga. A Grécia Antiga, estamental, é um erro, é anacrônico, mas é conveniente, então pode. Só vocês pegarem os materiais progressistas. Só que aí a gente também tem que ter um pouquinho de senso e entender que as pessoas que escrevem história têm valores. Valores são individuais. E elas vão aplicar esses valores nessa obra. Querendo ou não, as pessoas elas não são imparciais. E elas vão acabar deixando passar alguma coisa do julgamento de valor. Eu, como um historiador libertário, que não me importo com julgamento de valor, eu me abstenho a não fazer esse tipo de julgamento. Mas os outros indivíduos não são como eu. Os humanistas, por exemplo, quando eles falavam sobre a Idade Média, os humanistas eles estavam com aquele sentimento nostálgico da Era Antiga, como se a Idade Antiga fosse o ápice da civilização humana e que eles estão recuperando esse ápice. Os humanistas, quando eles falavam da Idade Média, eram completamente
carregados de julgamento de valor. Para eles, a Idade Média era mediana, era fraca, era ruim. O que se produzia naquela época era mediano. Então, quando eles escreviam sobre a Idade Média, eles faziam esse julgamento de valor. E quando você vai estudar sobre a Idade Média, você pega esse tipo de material, você tem que filtrá-lo. Tem que falar, peraí, olha, isso aqui era um julgamento de valor. Por exemplo, quando os espanhóis chegaram na América, eles eram carregados de julgamento de valor ao descrever como eram os astecas, os maias e etc. Você como historiador, você até mesmo como leitor, você vai ter que filtrar isso. Você vai ter que entender, olha, o Colombo, ele não estava entendendo o que estava acontecendo, mas eu entendi por que ele escreveu isso. E esse é o papel, assim, já falei sobre o papel do historiador no vídeo anterior, mas esse é o meu papel individual como historiador, é eu fazer essa interpretação. Não cabe a mim, nos meus objetivos, fazer julgamento de valor. Não cabe a mim fazer esse tipo de julgamento, porque esse tipo de julgamento atrapalha na interpretação da história. E isso não é só na história, isso é como libertário. Se você usa de julgamento de valor e você acredita em certo e errado com base na sua moral, e você carrega isso com você, você está acabando confundindo o que é a ética, que é toda a base para ser libertário, com sua moral. E se você confunde esses dois, você vai ter muito erro de interpretação. Então, por favor, peguem leve quando vocês falam de moral, porque moral é subjetiva, a ética é objetiva. Então foquem na ética, pessoal. Bom, o vídeo hoje ele foi sobre isso, é bem rapidinho, porque eu tenho outro assunto para tratar com vocês. Eu queria falar sobre o julgamento de valor para vocês entenderem como eu faço o meu revisionismo histórico e etc. Para vocês entenderem como eu trabalho, a minha visão também sobre libertarianismo, que eu sou focado 200% na ética e só. Não me importa o que você está fazendo e qual é a sua moral, eu não ligo para isso desde que não interfira na ética libertária. Então eu achei interessante eu abordar esse tema. É um tema mais rápido hoje, porque ele é a base para vocês entenderem todos os meus futuros vídeos, tá? E o que eu queria falar com vocês? Vocês, por favor, eu tenho muito a agradecer pelo feedback que vocês me deram do primeiro vídeo. Foi maravilhoso. Graças a Deus a gente já passou de 200 inscritos aqui. Continuem divulgando, vamos fazer acontecer. É importante que esse tipo de vídeo abranja um grande público, principalmente dentro do libertarianismo. É um assunto diferente. Vocês me ajudaram. Aliás, a dica do posicionamento da câmera eu estou tentando melhorar ainda. Se tiver mais algo para melhorar, vocês me avisem. O áudio eu não consigo melhorar. O cenário continua a mesma coisa. Mas... então eu tenho muito a agradecer. Continua se inscrevendo. Se você não conhece o meu canal, pode ver o vídeo anterior. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Vai ter um vídeo por semana. Eu ainda não consegui ver o dia exato para cada vídeo. Mas eu vou publicar aqui assim que eu tiver um dia exato, tá? Outra coisa também, eu preciso da ajuda de vocês. Por que eu preciso da ajuda de vocês? Eu vou deixar aqui no link da descrição aberto para doações. Quem me segue no Twitter soube do que aconteceu comigo na Unifacamp, de que eu tô tendo dificuldades para pagar porque eu tô desempregado. Então eu não tenho nada de dinheiro. O pessoal já me ajudou a pagar de janeiro, só que agora já fechou fevereiro. Entramos em março e eu não paguei de fevereiro. E aí vai dar problema de novo e eu vou ficar sem faculdade de novo. Então, quem puder me ajudar, por favor, saiba que todo o dinheiro que vocês doarem eu não vou usar para nada mais além de pagar a minha faculdade. E se chegar mais do que o valor que eu esperava, eu vou guardar para pagar os próximos meses. Então, fiquem tranquilos porque realmente é para me ajudar no meu trabalho, tá? Então, muito obrigado. Se inscrevam no canal, deem o like, comentem o que vocês acharam do vídeo e até a próxima, pessoal.